tuberculose. Vá a uma unidade de saúde e informe-se. O tratamento é gratuito e é um direito seu garantido pelo SUS. O SUS dá o tratamento, tem que fazer até o fim, pra ficar 100% e poder cantar assim. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil inteiro sintoniza. Minha família foi transformada. Canção Nova. Mas que tosse estranha, que não vai mais embora. Já passaram 3 semanas, o que eu faço agora? Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Vá a uma unidade de saúde e informe-se. Tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito e é um direito seu garantido pelo SUS. O SUS dá o tratamento e tem que fazer até o fim, pra ficar 100% e poder cantar assim. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rede Canção Nova. Projeto Daime Almas. Estamos na segunda semana do Projeto Daime Almas. Obrigado, sócio evangelizador. Como é importante estarmos trabalhando com o porta a porta. Aqueles que estão meio parados, volte a evangelizar. Rumo ao 100%. Você investe na Canção Nova e a Canção Nova investe em vidas. Deus nas 24 horas do dia. Isso ele é a porta. Canção Nova. Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo, ZYK 512 AM, 1020 kHz, ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz, ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz, ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde, 12 horas e 3 minutinhos, horário de Brasília. Esse é o programa Mais Saúde, que acontece de segunda às sextas-feiras, das 12 horas às 12 horas e 30 minutinhos, horário de Brasília. Então, na próxima meia hora estaremos juntos, tá? Ou juntas, né? Porque eu sei que o público feminino é de uma fidelidade ímpar, mas tem muitos rapazes aqui participando do Mais Saúde, principalmente pelo Facebook. Então, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso programa Mais Saúde, que é feito aqui de São Paulo, através da Rádio América, mas que é transmitido para todo o Brasil através da nossa querida rádio e rede Canção Nova. Mais Saúde. Aproveitando para cumprimentar de norte a sul desse país, todas as rádios que compõem, né, essa rede maravilhosa, em que vai do Sudeste, Nordeste, Sul, Norte, Centro, é o Brasil inteiro, né, fazendo parte dessa rede. Então nós temos a rede que vai desde Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo, passando por Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes. Aí a gente vai lá para o Nordeste e abraça o povo de Gravatá, lá no Pernambuco, né? Vitória da Conquista, Itabuna, na Bahia, a Rádio Rural lá de Natal. Sempre que falo em Natal, eu lembro do grande cajueiro que eles têm, né? Caju, fonte de vitamina C. Gente, sempre eu falo a mesma coisa. Um dia vocês vão acreditar em mim. Caju tem 5 vezes mais vitamina C que laranja, que limão. Então, gente, faça assim uso de frutas, principalmente da sua região. Isso aí é imperdível, né? Vamos fazer uso delas. Temos aqui no sul vacaria, né? Aí quando chega aqui no sul, eu fico lembrando lá do pessoal do Rio Grande do Sul, os mirtilos, né? E tantas outras frutas antioxidantes maravilhosas que lá no Nordeste a gente não tem. Bom, lá a gente tem o açaí, né? Então cada lugar tem a sua frutinha. Deus foi muito generoso. Aí nós vamos para Curitiba, Nova Esperança, no norte lá em Palmas, no Tocantins, e aqui no centro-oeste, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, e dá aqui um abraço para o
pessoal da Rádio Bom Sucesso, que retransmite os nossos programas. Brasil, uma bênção, né? É um país com dimensões continentais. Outro dia escrevi uma pauta, aliás, uma matéria lá na revista da Canção Nova falando disso. E você pode interagir conosco, você pode mandar o seu e-mail aqui para america@cançãonova.com. Você pode acessar o blog.cançãonova.com/América e lá do lado direito e tá clicando na webcâmera e estar vendo aqui os bastidores desse estúdio e conhecer a minha querida convidada, que já é carinha conhecida, se você costuma também acompanhar os programas do nosso querido Ricardo Sá. Não só os do Ricardo, né? O Trocando Ideias, vários outros programas da Rede Canção Nova. Mas quem está hoje conosco é a doutora Elaine Ribeiro, que é psicóloga clínica desde 1999, tem larga experiência no setor, é pós-graduada em psicologia cognitivo-comportamental pela USP e é especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Que bom tê-la aqui, que prazer você ter conseguido conciliar a sua agenda e ter vindo para São Paulo, por isso que tinha que ser justamente um dia como hoje, e você está aqui conosco. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, doutora Gisela. Um bom dia a todos que nos acompanham pela rede nacional. Você viu que... E quem nos vê pela internet também, né? E além de fronteiras, né? Porque nós temos pelo Twitter, eu fico sabendo, assim, de pessoas dos mais diversos países, né? A gente sabe que é uma realidade, assim, maravilhosa essa dos seguidores e dos ouvintes, enfim, da comunidade Canção Nova. Bom, eu trouxe Elaine no programa com um propósito. Falar de toda a parte da psicologia envolvendo o emagrecimento, que é um tema que eu sei que interessa a todos nós. E eu sempre tenho, na medida do possível, quando consigo, eu ajudo o meu paciente a procurar uma ajuda multidisciplinar. Eu acho importantíssimo, porque na psicologia a gente tem outras ferramentas que juntas, né, a gente consegue vencer um monte de obstáculos que até às vezes é o próprio paciente que coloca, ou às vezes até um familiar próximo. Exato. Né? Então hoje eu gostaria que a gente começasse uma conversa, Elaine, que vai depois, eu vou pedir para você voltar assim que possível no programa para a gente dar sequência a esse assunto. Por que é tão difícil emagrecer, né? O que a psicologia coloca pra gente? A gente fala muitas vezes que o ato de comer, primeiro, o ato de comer sempre é um ato afetivo. É um ato que envolve não apenas as questões da necessidade fisiológica da alimentação, mas também de fatores emocionais. Né? O quanto comer nos remete a situações de infância, o quanto comer nos leva a situações de alegria, o quanto o comer preenche vazios emocionais, buracos, espaços que a gente tem dentro de nós, que não são preenchidos por uma pessoa, por um sentimento, mas que a gente coloca um alimento para, enfim, né? Ou mesmo para agradar alguém. Exato. Né? A gente comenta muito isso no consultório. Às vezes eu como para agradar, às vezes eu como para não decepcionar. E dentro desse aspecto é muito importante, nós percebemos 4 pontos importantes. Assim, primeiro, o que é fome? Isso. O que é o sentimento da fome? O que é a sensação da fome? É experimentar o quê? A sensação de vazio no estômago que tem ruído. Isso, quando ele ronca. Vai falar, nossa, tô precisando comer. Então, esse é um ponto. Depois, o que é sede? Sede é a necessidade, aquela secura na boca que pede com que você tome um líquido, que não necessariamente vai ser um refrigerante. Perfeito. Mas que pode ser um líquido saudável. 3, o que é desejo? Porque muitas vezes eu tenho fome e sede, mas às vezes eu tenho um desejo que eu sou influenciada por outros estímulos. Eu vi aquela propaganda da pizza e aquilo me despertou um desejo de comer, ou de um chocolate, ou coisas assim. Existe aquilo que a gente chama de desejo incontrolável. É uma necessidade louca. Todo mundo já deve ter vivido aquele momento que você está lá trabalhando ou em alguma situação, você tem um desespero por um chocolate. Ou seja, isso é uma urgência que geralmente é acompanhada por tensão e por uma sensação desagradável.
parece que você sente o que a gente chama de uma fissura, uma loucura por um determinado alimento. Coisa que vai fazer você parar o que você está fazendo para ir atrás do objeto desejado. Desejado, né? Ou você tem casos assim, que às vezes no meio da noite você sai de casa com o teu carro para comprar um pote de sorvete. Veja, aquilo não é fome, aquilo não é sede, não é apenas um desejo, mas é um desejo incontrolável que te faz ter esse tipo de atitude. Perfeito. Então, conseguindo distinguir essas 4 situações, você começa a melhorar a tua relação com a comida. E sabe o que você me fez lembrar? Que nesse terceiro ponto que você colocou, assim, de você ser influenciada pelo comer, olha que interessante. Outro dia eu fiz uma pauta sobre ovos, da importância de voltar a comer ovos. E uma pessoa me relatou e deu um testemunho que estava ouvindo o programa pelo carro e ela parou na padaria depois para comprar lá o pãozinho, porque ela ia em casa chegar e ia fazer um ovo mexido para comer, como ela comia numa época que ela comia com pãozinho com ovo, pão com ovo. Mas para você ver que inclusive coisas saudáveis também despertam desejo. Às vezes aquela coisa de você tá falando de uma fruta e desperta. Então a importância da gente se educar a estar vendo e ouvindo coisas boas. Exato, porque hoje você tem a questão das propagandas de alimento. Se você pega aqueles bolinhos recheados, né? A gente já viu contigo mesmo em programas que estão aí no teu blog, a quantidade de açúcar e gordura que um produto daquele tem. Só que ele desperta pelas cores da embalagem, o amarelo e vermelho, sempre as coisas que são muito chamativas. A propaganda tem um fundo de psicologia nisso. A psicologia do consumidor é enorme. Não é? Enorme. Então, nós dizemos que você é atraído, muitas vezes nem pela qualidade, porque você sabe que é uma porcaria de alimento. Isso. Não é? Mas você é chamado por aquele estímulo visual que te leva a uma lembrança da infância e você vai se... Né? Elaine, me diz uma coisa. Eu estou planejando fazer uma série de programas para alertar a população. Você vê como Deus tá, como Deus conduz, né? Não foi à toa que você veio hoje, depois que eu estava pensando nesse tema. Eu quero fazer uma série de programas alertando a população sobre o marketing escondido que leva a você tomar uma atitude de comprar um determinado alimento, para você ver como existe realmente isso. O fato de nós estarmos abordando esse assunto, denunciarmos, entre aspas, né? Uma denúncia assim, como a gente fala dentro do nosso linguajar cristão, né? Sim. O fato de nós denunciarmos uma determinada situação faz com que a pessoa, pelo menos, ela não fique tão refém daquela embalagem que tá ali, vem cá, meu bem, me escolha? Em algum momento, sim. É como aquelas propagandas do cigarro, que a gente sabe, né? Tem uma imagem horrível, a gente sabe que não deve consumir. Para alguns ela funciona bem, porque faz com que você, a partir daquela experiência emocional, fala, não, de fato... Eu lembro da experiência que eu tive contigo. Você mostrando lá quantos tubinhos de açúcar e quantos de gordura existia num bolinho recheado. Eu falei isso pra minha mãe e falei pro meu pai. Eles ficaram assustados. Aí minha mãe, nossa, esses dias eu tinha comprado o pacotinho do bolinho. Não vou comprar mais. Aí eu falei, então, mãe, olha a quantidade de gordura. Então, para algumas pessoas funciona muito bem. Agora, para outras, elas podem falar, mas é só por hoje. Aí entra tudo aquilo que em algum momento a gente vai comentar, que são os saboteadores da nossa dieta. Perfeito. Porque você usa de argumentos emocionais que dizem, é só hoje, é só um bolinho. Aí você come um bolinho 5 dias na semana. Porque é só um. Porque é só um, mas no mês são 30 bolinhos. 365 bolinhos no final do ano. No final do ano e multiplicado isso pela quantidade de gordura e todos os outros produtos, enfim, artificiais que uma preparação dessa tem. Sim. Então eu diria, se você começar a distinguir, você começa a ter uma percepção melhor e ter essa consciência de que não é difícil, mas é possível. Tá, então me aguardem que vocês vão ter grata surpresa. Você sabe por que o chão do supermercado tem brilho? Ai, deve ter algum motivo muito específico. Eu não sei te dizer, mas... Porque pro teu cérebro, tudo que brilha remete a molhado. Então, ele vai fazer inconscientemente com que você ande devagar, porque andar no molhado, você pode escorregar e cair. Então, quando você vai ao supermercado, olha as técnicas. Gente, vocês vão ficar encantados com as próximas pautas. Me aguardem.
Bom, Elaine, vamos voltar para o nosso lado da psicologia. Vamos lá. E aí, então, esses 4 pontos, nós já... Então, vamos repetir rapidinho. Então, vamos lá. Primeiro, entender o que é a fome. Certo. Fome é a sensação de vazio no estômago que causa o ronco. Aquela vontade de comer. É a necessidade também. Perfeito. A sede é quando eu experimento a sensação de secura na boca que me leva a tomar um líquido de qualidade. De preferência água, viu, gente? É a melhor coisa que existe. Barata e faz bem para a saúde. Exato. O desejo, que é aquilo que te influencia por algum estímulo, que geralmente é ambiental, mesmo que você tenha comido. Então, por exemplo, é o mercado com o chão que remete ao molhadinho, que você vai andando e você sente aquele cheirinho de alguma coisa fritando. Isso. E o desejo incontrolável, que é aquilo que você faz você sair no meio da madrugada, da tua mesa de trabalho, para ir comprar algo que satisfaz, na verdade, um buraco emocional. É como, eu usei a expressão da fissura, porque é aquela necessidade desesperadora, que só passa quando você come aquele alimento. Perfeito. Né, que geralmente é um calórico. Nunca eu tenho uma fissura por uma cenoura. Possivelmente. Né? A gente cai na fissura por alimentos errados. Uma coisa, né? É bem esse ponto mesmo. Dentro disso, você tem que entender que a alimentação é influenciada por um estímulo. Que pode ser um estímulo visual, que pode ser uma experiência emocional, não é? Então, às vezes, para você poder se alimentar melhor, você tem que tomar alguns pontos, como, por exemplo, modificar o teu ambiente da refeição. Às vezes eu como em 10 minutos na mesa do trabalho, sozinho, pensando em um monte de coisa negativa. Exato. Então, a gente sabe que, para a psicologia, a gente sugere que, pelo menos, você faça uma refeição em 40 minutos. Isso. E aí, depois a gente tem tudo... Sabe o que eu tô achando legal? Porque tudo que você tá falando da psicologia, eu tenho uma explicação bioquímica. A gente pode até juntar essas duas coisas depois, vai ser bem interessante. Vai gerar uma boa pauta. É isso mesmo. Né? Depois, tolerar a fome e o desejo incontrolável de comer. Porque muitas vezes a pessoa que engorda, ela engorda porque ela é uma beliscadora. Isso. Ela é uma compulsiva e ela belisca o dia inteiro. Então, ela comeu meio-dia, numa boa refeição, mas a 1 hora ela come um docinho, às 2 um refrigerante, às 3 uma batata, e assim por diante. Né? Então, ela não come com qualidade. Então, identificar, primeiro, isso é fome ou isso é ansiedade. Porque a fome, ela dá em horários específicos. O nosso corpo já se programa para ter fome em determinados horários. E aí, um outro ponto. Se você está com esses estímulos desorganizados, está na hora de você colocar tudo no papel e organizar o seu dia alimentar. Então, gente, diário alimentar, né? O diário alimentar que você tanto promove, né, no Mais Saúde, que é, de fato, necessário. Depois, pensar de forma diferente sobre a comida. Porque se comer é motivado por um estímulo, peraí, mas por que eu estou tentando comer? É para agradar alguém? É para não decepcionar minha mãe? Isso é um treino, né? É um treino. Não eu falando parece que é muito simples. E a gente sabe que mudar hábitos não é algo simples. Você tem que mudar por pelo menos 15 dias inicialmente, mas a mudança de hábito, ela se dá de 6 meses a 2 anos. Eu coloco até 2 anos. Né? 15 dias para você se adaptar à rotina. Isso. De que eu tenho que tomar um café, um lanchinho almoço, um lanchinho da tarde, jantar e um lanchinho da noite. Né? Perfeito. Agora, aí você vai começando a perceber que quais as vantagens. Eu fiz a minha reeducação em 15 dias e alguém falou, nossa, como você emagreceu. Parece que você desinchou. E essas são as vantagens. E então é comemorar as vantagens do emagrecimento. Agora, claro, você namora, então já que a gente tem muitas mulheres nos ouvindo ao vivo, às vezes você começa a emagrecer e o teu namorado fala, nossa, tá com cara de doente. É verdade. Nossa, o que está acontecendo? Você foi no médico? Então, esse pode ser um saboteador que nos leva a deixar a nossa dieta, porque eu não quero decepcionar o namorado. É verdade. Então eu deixo comer. Ou melhor, eu volto a comer, né? Deixo de comer as coisas saudáveis. Escuta, e me diz uma coisa, e na verdade, como fazer com uma pessoa que é o seu namorado, ou é o seu marido, que de repente você começa a emagrecer, aí a autoestima vai lá pra cima, aí eu começo a querer me arrumar melhor, aí eu começo a comprar roupa, aí eu começo a ir no cabeleireiro, né? Começo a ter o cuidado, vou fazer a unha, daí aí você melhora num todo. Aí fica todo mundo chegando e falando assim, nossa, mas a sua mulher tá tão bem. E aí ele vai ficando inseguro. Decepcionadíssimo. Com ele mesmo, que continua gordinho, ou mesmo assim. Aí ele começa a sabotar do tipo,
Bem, vamos comer aquela pizza que você tanto gosta? Te traz uma caixa de chocolates imensa. Exato. Né? Eu acho que assim, é mostrar para tua família, né, que é muito melhor você ser saudável e magro e estar perdendo peso do que você ter uma conta na farmácia. Perfeito. Do que você ter uma hora, Deus o livre, um infarto, uma coisa mais séria. Né? E de que isso é um hábito que você pode colocar para a tua família. Claro, é muito difícil, isso é uma queixa comum no consultório, que quando só um da família precisa reeducar a forma alimentar, fazer a reeducação alimentar. Porque é ele contra 5 na casa. Né? Mas você sabe o que eu faço, Elaine? Eu falo para a pessoa, principalmente se é a dona da casa, eu falo, você não vai contar para ninguém que você está fazendo uma modificação na alimentação. Você vai entrar, inclusive, em casa e falar assim, nossa, foi numa nutrição tão estranha, imagina, olha, vai ter bolo, vai ter isso, vai ter chocolate, entendeu? Só que você não vai contar que você vai tirar da formulação dos ingredientes isso, por exemplo. Porque já vem como uma barreira. Exato. Porque, na verdade, é que nem quando o diabético pergunta, doutora, como que eu tenho que comer? Eu digo, normal. Como assim? Igual a todo mundo. É que todo mundo come errado. Sim. Então, na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho com uma pessoa, eu tento fazer com a família inteira. Sim. Para que justamente a gente tenha sucesso, porque senão é cruel. E resistir também àquela coisa do convite dos amigos. Não é deixar, uma pessoa me disse assim, então você deixa de se socializar. Não, você não vai deixar de ter vida social. Só que se você vai para um happy hour, você não vai comer todos os petiscos. Você vai escolher uma coisa menos calórica e vai continuar convivendo afetivamente, emocionalmente com aquele grupo. Em vez de tomar um drink, você pode tomar um suco de tomate, que vai ficar com cara de Bloody Mary, por exemplo. E aí uma coisa que é interessante, né? É você dizer para a pessoa que quando você recusa a comida, porque qual é a associação psicológica disso? Quando eu recuso aquela comida que a minha mãe fez, é como se eu estivesse recusando a pessoa da minha mãe, o afeto da minha mãe. E na verdade não é isso. Mãe, eu não posso comer 3 fatias de bolo porque hoje eu tenho que rever minha alimentação. Tá uma delícia, mas eu vou comer só um pedacinho. Esses dias aconteceu isso, né? Eu fui na casa de uma pessoa, almocei, né, lá em Cachoeira. E ela fez uma mandioca com uma carne, tá maravilhosa, uma delícia, mas eu posso comer pouquinho. E ela, nossa, eu achei que você não gostou. Eu falei, tava delicioso, mas eu só posso comer um pouco. Ai, você não gostou? Eu falei, não, tava uma delícia, tava mesmo. Mas eu... Então, expliquei pra ela claramente, é verdade, você não pode comer tanto assim, né? Então, você começa a conscientizar as pessoas de que você também está mudando de hábitos. Mas que você não deixou de amar a pessoa. Exato. Muito pelo contrário, você está começando a se amar. Exato. Né? E você falou uma coisa ótima, por exemplo, vou deixar de ter uma vida social. O problema é que a vida social que só envolve comida, ela não é saudável. Não. Porque vida social é ir a cinema, teatro... Ir fazer uma caminhada no parque com os amigos, fazer uma trilha, andar de bicicleta. Ninguém lembra disso, né? É que existem outras alternativas. E muitas vezes a gente associa vida social e lazer com alternativas que envolvem dinheiro. E não necessariamente. Né? Você pode ir para uma praça com os teus filhos. Ou seja, existem hábitos saudáveis. Às vezes eu vejo que as pessoas colocam muitas barreiras. É muito difícil, é muito complicado. Né? E isso, de fato, é desanimador. Claro, no nosso dia a dia, no meu, no teu, doutora, em alguns dias a gente não tem tempo de fazer nada mesmo. Né? Porque se não planejar o meu dia eu falo que ele é contadinho. Ele começa cedo e tem hora para tudo. Exato. Tem hora para comer, tem hora para lanchar e tem hora até o horário que eu chego em casa à noite novamente. Se não for assim, é complicadíssimo. Tem dias que eu moro só, não dá tempo de ir no mercado. Então, às vezes eu tenho que ou pedir para alguém, ou eu passo num horáriozinho do almoço. Se a gente não se propor a fazer isso, a mudança ela não acontece. Perfeito. Porque sempre as resistências, as barreiras emocionais das dificuldades vão ser maiores. Então, eu sempre faço aquele convite, né? Coloque na balança o que é melhor. Perder peso de forma saudável, com algum custo, porque também as pessoas querem as coisas de uma forma muito fácil. Né? Eu quero perder muito peso em pouco tempo, com pouco esforço. Não existe. Aliás, se alguém descobrir, me avisa. Tá? Sim, eu também gostaria muito da forma que a gente vai, né, patentear e distribuir para a população obesa, porque a gente percebe que nas pesquisas, enfim, você viu esse último relatório do Ministério da Saúde?
49% da população, metade do Brasil está em sobrepeso. Sim. E aumentou mais o número de obesos. Gente, eu tô assustada. Acho que é 17 ou 19% da população é obesa. Ou seja, não, tá mais. Já não é só o gordinho. Isso. Não. Aumentou aí. Eu tô sem esse dado assim de cabeça, mas eu fiquei assustada com 49% da população com esse sobrepeso, porque esse sobrepeso vai levar para obesidade. Sim, é um caminho, e é esse caminho que a gente comentava, né, antes de começar o programa, que é um caminho sutil, leve, que começa aos poucos. Ok. Agora, pra gente fechar e poder fechar o programa com umas dicas. Então, veja só. O que você deixaria como dica final, até com essa música que já é o final do programa mesmo, para as pessoas, assim, reterem do que nós tivemos hoje aqui? O que é importante? Eu diria assim, prestar atenção no que é o teu desejo, se é o desejo por fome ou se é uma ansiedade de fato. Conscientizar-se de que a mudança na sua alimentação, ela exige um planejamento e um certo esforço, e que é um esforço recompensador. Perfeito. Né? Que as recompensas, elas podem vir num médio e longo prazo, elas não são imediatas, e quando forem imediatas, também vão embora de forma rápida. Perfeito. Então não se dedique a dietas malucas que te prometem muita coisa em pouco tempo. Perfeito. Né? E dedique-se a você. Né? Nós somos um templo vivo de Deus. Amém. Né? Então nós precisamos ter esse cuidado e somos um presente único. A gente tem duas opções, ou cuidar bem desse presente ou desperdiçá-lo. Então cabe a nós essa consciência de alimentação, e que ao recusar um alimento eu nunca vou estar recusando uma pessoa nem o afeto dessa pessoa, mas sim eu faço uma proposta nova de vida que requer algumas abdicações, né, deixar de lado algumas coisas na nossa vida. É como correr atrás da vida de santidade, né? Com certeza, é um esforço diário, mas que nos leva a ser, com certeza, ser humanos melhores. Amém. Ai, Elaine, obrigada. Deus te abençoe. E eu tô te esperando aqui no Mais Saúde, hein? Muito obrigada. Obrigada a todos. Queridos e queridas, você viu que pauta bárbara, mas é só a primeira de várias maravilhosas. E espero vocês no próximo programa, ok?